Toda a honra e toda a glória ao Senhor. Ele é o Deus provedor. Ele é o Deus provedor. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Queridos irmãos, eu gostaria hoje de começar uma nova série de mensagens. Já faz algum tempo que eu não tenho pregado mensagens em série. Não sei quantas serão, mas eu gostaria de começar uma nova série. E coloquei como título nesta nova série de mensagens, Vivendo de forma inteligente. Amém? Todos entenderam? Vamos todos juntos falar este título? Vivendo de forma inteligente. E o título desta mensagem é também este: Vivendo de forma inteligente. Nós vamos ler o texto na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, da carta de Paulo aos Efésios. Nós vamos ler 3 versículos. Versículos 15, 16 e 17. Eu farei esta leitura na tradução Nova Almeida Atualizada, NAA, que é uma das versões que recentemente foi aprovada como uma versão oficial pela Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Nós utilizamos mais a versão Almeida Revista e Corrigida. As nossas lições bíblicas e os estudos que são publicados nos periódicos da nossa igreja, normalmente vêm com os versículos nessa versão Almeida Revista e Corrigida, ou simplesmente ARC. Mas essa nova versão, que é uma versão com a linguagem mais contemporânea, foi estudada e aprovada pela nossa igreja, de maneira tal que, se os irmãos quiserem adquirir essa versão, poderão fazê-lo, porque ela já foi profundamente estudada pelos teólogos e doutores da nossa denominação. NAA, Nova Almeida Atualizada. O texto de Efésios, capítulo 5, versículo 15 em diante, diz assim: Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Amém. Prezados irmãos, esse texto é extraído dessa carta que o apóstolo Paulo escreveu quando ele foi mantido preso na cidade de Roma, a capital do Império Romano. O tempo de prisão do apóstolo Paulo foi de 2 anos. E nesse período, além de pregar o evangelho do Senhor Jesus para o povo de Roma, tanto para aqueles que se revezavam em vigiá-lo e outras autoridades perante as quais ele respondia como um preso, como também
para muitas pessoas que iam até onde o apóstolo estava encerrado naquela prisão, era uma prisão domiciliar, para ouvir a falar a respeito de Jesus. Nesse período, ele escreveu 4 cartas, que são conhecidas como cartas ou epístolas da prisão: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Por volta do ano 68, o apóstolo São Paulo foi levado para fora dos muros de Roma, e ali ele foi decapitado, porque como cidadão romano, ele não podia ser crucificado. E aqui, de acordo com o versículo 1 do capítulo 1, Paulo escreve essa carta endereçando-a aos santos que estão em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. E o apóstolo escreveu para que eles fossem aperfeiçoados, porque mesmo alguém que seja santo e fiel, ainda há espaço para que essa pessoa cresça na graça, no conhecimento, na sua intimidade com o Senhor Jesus Cristo. Éfeso, irmãos, era uma cidade com uma fascinação muito grande pela magia e pelo ocultismo. De acordo com Atos capítulo 19, versículos 18 e 19, certa ocasião em Éfeso, um número muito grande das pessoas que praticavam artes mágicas e ocultismo aceitaram a Cristo, e daí eles trouxeram os seus livros e os queimaram em praça pública diante de todos. O texto diz que o valor chegava a 50 mil denários, o equivalente hoje a aproximadamente 37.500 dólares, daria por volta de 150 mil reais. Ali em Éfeso ficava também o templo da deusa Diana, que era uma deusa da mitologia romana. Aquele templo é considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Em Éfeso também ficava um grande teatro com capacidade para uma assistência assentada de 20 mil ou mais espectadores. De acordo com o texto de Atos, capítulo 19, versículo 28, foi nesse teatro que os cidadãos daquela cidade ficaram gritando. Eles exclamaram em alta voz, dizendo: grande é a Diana dos Efésios. E o versículo 34 diz que eles ficaram gritando essa frase por um espaço de quase 2 horas, ininterruptamente. Oh, aleluia! Glória a Deus! Os irmãos estão vendo, porque os crentes naquela época oraram, e o lugar onde eles estavam tremeu. Talvez se nós estivéssemos enfrentando as prisões e os açoites, as perseguições que aqueles nossos irmãos da igreja primitiva sofreram, talvez essas paredes também já estavam rachadas por causa das nossas orações. Quase 2 horas, um tal de
Dionísio, que era um ourives, que tinha uma grande influência na fabricação de miniaturas do templo, vendo que muitas pessoas, Demétrio, vendo que muitas pessoas estavam aceitando a Cristo, ele se levantou perante aquela assistência e disse: gente, nós vamos falir, porque está todo mundo aceitando esse Jesus e deixando de adorar a nossa deusa. E aquilo, meus amados irmãos, mexeu, e aquele povo começou a gritar: grande é a Diana dos Efésios. E eles ficaram gritando aquilo por quase 2 horas. Porém, irmãos, a igreja do Senhor Jesus nessa cidade, ela seria um instrumento na pregação do evangelho, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Atos capítulo 19, versículo 20, diz que a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Tempos depois, o apóstolo Paulo, mesmo estando preso, escreve essas palavras de encorajamento em relação à caminhada na fé daqueles irmãos, para que eles tivessem uma caminhada exitosa. E, meus amados irmãos, o que Paulo escreveu para os crentes do primeiro século, glória a Deus, se aplica a nós, os crentes do século 21, letra por letra. Glória a Deus. A palavra de Deus não envelhece, a palavra de Deus não caduca, a palavra de Deus não tem prazo de vencimento, prazo de validade. A palavra de Deus é viva, é eterna. Glória a Deus. E objetivamente, irmãos, o texto que nós lemos fala de um dos aspectos da nossa caminhada em Cristo, que é viver de forma inteligente. Viver como sábios e não como tolos. E viver de forma inteligente é se comportar, é agir com sabedoria. Viver de maneira inteligente é exatamente o antônimo de viver como um tolo ou como um insensato, porque o viver como um tolo é incompatível com o grande projeto de Deus para a vida de seu povo. Viver como um tolo causa uma espécie de autoanulação da manifestação da glória de Deus, da graça de Deus na vida da pessoa. Deus projetou que o seu povo seja o povo mais feliz da terra. E para que isso seja realidade, o Senhor disponibiliza para todos os seus filhos e para todas as suas filhas todos os recursos, os insumos espirituais, psicológicos, materiais, recursos que são distribuídos no tempo e no espaço para que o povo de Deus viva nesta terra de uma forma sábia, de uma forma inteligente, de uma forma vitoriosa, para que o povo de Deus viva de tal maneira que não haja obstáculos para que todos
Todos é uma palavra inclusiva. É sem exceção. Todos podem ser abençoados. Homens, mulheres, jovens, crianças, adolescentes, idosos. O projeto de Deus é que todos os que estão plantados na sua casa sejam integrantes de uma nação que é o povo mais feliz da terra. E se não são o povo mais feliz da terra, que se torne a pessoa mais feliz da terra. Glória a Deus. E no plano de Deus, irmãos, o seu povo seria um povo saudável em 3 dimensões. No espírito, glória a Deus, porque tem uma comunicação direta com Deus, tem uma conexão direta com o Espírito Santo. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito, glória a Deus. Mas também na alma e no corpo, um povo inteligente, espiritualmente inteligente, emocionalmente inteligente e intelectualmente inteligente. Esse projeto, irmãos, é um projeto que começou com o Antigo Testamento, com o Velho Pacto, mas que se mantém na Nova Aliança. O projeto de Deus é que o seu povo seja um povo próspero, um povo abençoado. A promessa de Deus é que tudo o que fizer prosperará. Deus projetou que o seu povo não ficaria endividado, que o seu povo não pediria emprestado, pelo contrário, emprestaria a muitos. Deus projetou que várias enfermidades que existem no mundo não haveria no meio do seu povo. De acordo, irmãos, com a escritura de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, o povo de Deus está destinado para ser um padrão na terra, um modelo, um exemplo para as demais nações, como o povo de Deus, a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que nos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus! O apóstolo São Paulo também sintetizou este sentir em seu espírito, o mesmo sentir do apóstolo Pedro, dizendo que nós somos embaixadores da parte de Deus. E quando nós falamos, é como se Deus falasse. Glória a Deus! Oh, aleluia! Agora, meus amados irmãos, há muitos salvos que têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, porém, vivem aqui nesta terra como mendigos que se alimentam de migalhas emocionais. Na realidade, como filhos de Deus, eles deveriam estar assentados à mesa do Pai, porque são filhos, foram adotados na família de Deus, são pessoas que têm acesso à sala do banquete, são pessoas que têm o legítimo direito de se assentarem à mesa do Pai. Porém, meus amados irmãos, isso me deixa muito nervoso, irado. O príncipe deste mundo, o enganador, tem cegado o entendimento de muitos irmãos e irmãs, de maneira que existem salvos que passam por crise de identidade,
porque não conseguem compreender quem eles são ou elas são em Cristo Jesus. E por consequência, não compreendem quais são os seus direitos e as suas prerrogativas como salvos na pessoa bendita e maravilhosa de Jesus Cristo, pessoas intocáveis. Porque o diabo não pode tocar nem sequer com o dedo, não pode tocar neles, não pode tocar na sua saúde, não pode tocar nos seus bens, não pode tocar nas suas emoções. São pessoas intocáveis, estão escondidos em Cristo, e Cristo em Deus, e para tocar nele tem que passar por cima de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu estou falando, irmãos, de filhos de Deus, pessoas que já nasceram da água e do Espírito, pessoas que são herdeiros legítimos. E Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 16 em diante, que o próprio Espírito testemunha com o nosso espírito. Nós temos uma ligação direta com o Espírito Santo. Os demônios têm que saber que nós temos uma ligação direta com o Espírito Santo, e que nós sabemos que temos. Porque a questão toda não é ter, a questão toda é saber que tem. É ter e saber que tem. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, também somos herdeiros, amém, irmãos? Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Oh, aleluia! Eu sei que tem irmãos aqui que são advogados, e é muito maravilhoso pensar em uma relação de bens e de herdeiros. Em primeiro lugar está o nome de Jesus, o nosso irmão mais velho. Mas logo a seguir vem o seu nome, vem o nome dela, vem o nome dele, vem o nome do outro, vem o nome do outro. Nós estamos na relação de herdeiros, porque nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Aleluia. Porém, irmãos, há pessoas que mesmo com essa condição vivem e se comportam como mendigos emocionais, porque vivem no limiar do desequilíbrio emocional. Então, apesar de serem filhos e filhas, são pessoas que vivem mendigando uma porção de carinho, uma porção de atenção, uma porção de consolo, uma migalha de prazer, uma migalha de alegria. E sabe aonde vão buscar essas migalhas? Vão buscar essas migalhas em pessoas e em lugares que Satanás coloca diante deles. O objetivo desta palavra, irmãos, é libertar todos os que estão de alguma maneira cativos, presos em alguma área da sua vida. Como disse Jesus em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós precisamos entender, irmãos, desde o mais profundo das nossas almas, que Deus estabeleceu na sua palavra uma fórmula, um método, um caminho para que os seus filhos vivam de forma inteligente. E para isso, os crentes devem, primeiro, andar como sábios. Segundo, aproveitar bem o tempo. E terceiro, compreender qual é a vontade do Senhor para a sua vida. Porque, queridos irmãos,
quando esses 3 pontos básicos são realidade na vida de uma pessoa salva e bendita pelo sangue de Jesus, essa pessoa, primeiro, não anda como um tolo. Segundo, não se comporta como um tolo. E terceiro, não se sente intimamente, em sua alma, em suas emoções, como um tolo. E qual o resultado? Qual a consequência? Como consequência de não andar como um tolo, de não se comportar como um tolo e de não se sentir como um tolo, essa pessoa vai compreender, ela vai ter a revelação, ela vai ter o discernimento. O Espírito Santo de Deus vai comunicar diretamente a ela qual é a vontade do Senhor para a sua vida, para o seu presente e para o seu futuro. E essa pessoa vai realizar essa vontade de Deus, vai concretizar essa vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita. Vamos compreender nesta noite, irmãos, com a ajuda do Espírito Santo, que o sucesso não acontece por acaso, ou se achar o sucesso uma palavra muito do mundo, poderia ser o êxito. Mas a Bíblia fala em sucesso, que o sucesso deve ser construído, deve ser edificado, deve ser desenvolvido. Cada um de nós somos responsáveis pelo nosso sucesso ou pelo nosso fracasso. Não podemos acusar a nossa família, não podemos acusar a vida de não nos ter dado oportunidade, porque a Bíblia diz que o tempo e a oportunidade pertencem a todos. Talvez nós optamos por coisas supérfluas, quando precisaríamos estar focados e o tempo passou. Cada um de nós é responsável e pode desenvolver o seu sucesso da mesma forma, com a mesma sustentabilidade, com o mesmo apoio, como nós desenvolvemos a nossa salvação. Nós somos salvos pela fé no Cristo, Filho de Deus. Mas depois pesa sobre nós a responsabilidade de desenvolver a nossa salvação em termos de santificação, em termos de crescimento na graça, no conhecimento e na fé em Cristo Jesus. Nós somos os responsáveis por isso. E Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 12 em diante, ele ensina que cada um de nós deve desenvolver a sua salvação com temor e tremor. E ele diz, porque Deus é quem efetua em nós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Então, meus amados irmãos, nós temos a fórmula do sucesso. E quando nós abrimos espaços para Deus, ainda que nós tenhamos dificuldades espirituais, dificuldades psicológicas e emocionais, a Bíblia diz que Deus, Ele age no nosso elemento psicológico, porque Ele realiza, Ele efetua em nós tanto o querer, porque às vezes a nossa negatividade, os traumas que nós carregamos são tão fortes que nós gostaríamos de querer, mas a nossa fé está abaixo de zero. E nós ficamos apenas no eu gostaria de querer, mas eu não consigo, eu não tenho fé para.
A palavra de Deus está dizendo que é Deus quem efetua em nós tanto o querer como depois o realizar. E Ele faz isso segundo a sua boa vontade. Deus quer que você tenha a fé que move montanhas. Agora, no plano divino, tudo já está programado e já está preparado nos seus mínimos detalhes. Deus já nos projetou fisicamente, emocionalmente, intelectualmente. Deus nos colocou no tempo e no espaço, em um lugar que nós podemos desenvolver 100% do projeto que Ele tem para a nossa vida. Deus não erra. Aleluia. Glória seja ao nome do Senhor. Então tudo do lado divino já está preparado nos seus mínimos detalhes. Agora tem algo que é preciso que nós façamos, que é algo da nossa parte. É preciso vencer o mundo, a carne e o diabo. São 3 inimigos silenciosos. E eles se levantam contra nós com um único objetivo, que é nos fazer pecar e fazer com que nós fiquemos longe de Deus. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 12 e versículo 2, que todos aqueles e aquelas que romperem com os padrões deste mundo, porque o mundo tem uma escala de valores para que a pessoa seja feliz. E muitos servos de Deus, homens e mulheres que estão enquadrados nas bem-aventuranças que Jesus pronunciou, apesar de serem tecnicamente felizes, não se sentem felizes, porque estão mentalmente, emocionalmente vinculados à escala de felicidade do mundo. Mas a Bíblia diz, em Romanos capítulo 12, versículo 2, que todos aqueles e aquelas que romperem com os padrões deste mundo e que se deixarem transformar pela renovação das suas mentes, estarão aptos para experimentar, para realizar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as suas vidas. Porém, meus amados irmãos, é preciso remover essa pedra de tropeço que Satanás tem colocado em muitas mentes de pessoas que são salvas. São salvas, porém não raciocinam com a mente de Cristo durante as 24 horas do dia, os 7 dias por semana e os 365 dias por ano. É preciso remover essa pedra de tropeço. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, chamou essa pedra de tropeço, no capítulo 10, versículo 3 a 5, chamou de fortalezas mentais, que são ideias fixas. A pessoa só pensa naquilo, são raciocínios falaciosos. Porém, o apóstolo afirma que nós podemos destruir essa pedra de tropeço, porque as nossas armas não são carnais. Nós não lutamos com as armas emocionais da psicologia. Nós não lutamos com as armas químicas da psiquiatria. O apóstolo diz que embora nós andemos na carne, nós não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas,
pensamentos fixos, obsessões. A Bíblia diz que com essas armas, que são armas de ataque e armas de defesa, nós destruímos raciocínios, pensamentos contaminados, destruímos toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus em nossas vidas. E a proposta é levar cativo à obediência de Cristo todos os pensamentos, todos os raciocínios e todas as conclusões. Eu particularmente estou lutando contra isso, porque a proposta é que seja 24 horas por dia, 7 dias por semana e 365 dias, pensando com a mente de Cristo, pensando com a mente de Cristo, raciocinando com a mente de Cristo, agindo com a mente de Cristo e não segundo a carne. E o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, versículo 13 a 17, ele diz: portanto, tomai o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados, atirados pelo maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Enquanto você ouve essa palavra nesta noite, enquanto você confere os textos bíblicos citados, você tem a oportunidade de tomar o escudo da fé, de pegar o capacete da salvação e a espada do Espírito e orar no seu espírito: Senhor, ilumina a minha mente. Oh, aleluia, tira toda a escuridão da minha mente, porque a palavra de Deus é lâmpada. Você pode orar: Senhor, limpa a minha mente, oxigena a minha mente. A palavra de Deus em Malaquias capítulo 3, versículo 2, ela diz que o Senhor, Ele é como fogo purificador do ourives. Ele é como sabão de lavandeiro. E você pode orar: Senhor, ilumina, limpa, purifica, irriga, oxigena a minha mente, para que eu possa compreender claramente com todos os santos. Não ore só por você, ore por todos os santos, para que todos nós possamos compreender plenamente qual é a vontade de Deus, porque ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita, ela é completa, ela liberta. Aleluia. Então, irmãos, nós extraímos 3 pontos desse texto que nós lemos. Primeiro, não seja um tolo, ande discretamente. Segunda, não seja tolo, aproveite corretamente o tempo. E terceira, não seja tolo, compreenda, saiba, identifique qual é a vontade de Deus para a sua vida. Isso pode ser um projeto individual, mas pode ser também um projeto para a sua família, porque Deus promete na sua palavra abençoar todas as famílias da terra. E para que uma família seja abençoada, basta uma pessoa que seja a conexão, a ligação entre o céu e essa família. Glória a Deus. Em Gênesis capítulo 12, versículo 3, Deus disse a Abraão: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você pode ser essa ligação do céu com a sua família. Você pode fazer com que toda a sua família seja uma bênção e seja abençoada. Basta que você tome uma decisão.
e em seguida você tenha um comportamento e atitudes consequentes e subsequentes, atitudes que sejam coerentes com a decisão que você tomou. Porque, irmãos, quando nós estamos conectados com as bênçãos de Deus, as bênçãos, elas ultrapassam a nós mesmos e elas alcançam toda a nossa família. Foi assim com Noé. Deus falou para Noé construir uma arca, mas quando Deus fechou a arca, selou a arca, ali estava Noé e toda a sua família. Ló, não mulher e filhas, era quem temia a Deus. Mas quando os anjos foram tirar Ló de Sodoma e Gomorra, foi ele e toda a sua família. Agora é preciso tomar decisão. A Bíblia fala sobre Josué, que tomou uma decisão a respeito da sua casa. Foi uma decisão que ele tomou por toda a sua casa. Em Josué capítulo 24, versículo 15, ele desafiou o povo dizendo: escolhei hoje a quem sirvais. Se vocês acham que é melhor escolher outros deuses e outros valores, fiquem à vontade. A decisão é de vocês. Porque servir ao Senhor é uma decisão, é uma opção, é uma escolha. Ninguém é obrigado a servir ao Senhor. Então ele disse: escolhei hoje a quem servais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E servir ao Senhor, irmãos, com toda a família, é um tema recorrente em todo o livro de Atos. Em Atos capítulo 16, versículo 14, fala de uma certa mulher chamada Lídia, que era comerciante. E ela, ouvindo a pregação de Paulo, o Senhor lhe abriu o entendimento, lhe abriu o coração. Ela atentou para as coisas que Paulo dizia a respeito do Senhor. E diz o versículo: e ela creu e foi batizada com toda a sua família. Atos capítulo 16, versículo 30, diz que Paulo, depois de ensinar a palavra de Deus ao carcereiro, ele e toda a sua casa foram batizados. Essas duas famílias, irmãos, a primeira família liderada por uma mulher chamada Lídia, porque no reino de Deus nunca houve exclusão do gênero feminino. Ela e toda a sua casa. E a segunda família, uma família liderada por um homem. A partir desses dois líderes, essas famílias passaram a servir ao Senhor. Então este projeto, irmãos, de viver de forma inteligente, pode e deve ter um projeto individual, mas também pode e deve ser um projeto para a sua casa, um projeto para a sua família, e você tem a garantia de que toda a sua casa experimentará bênçãos sobre bênçãos da parte de Deus. Eu quero voltar a Gênesis capítulo 2, versículo 3, a segunda parte, para ressaltar o que Deus disse na sua palavra: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando Deus está dizendo em ti, Ele está dizendo, é por meio de você, é por seu intermédio. É você que será a ligação, a conexão, para que a sua casa seja abençoada. E você pode dizer, na minha casa não dá, porque a minha casa tem problemas. Nós estamos lá em pé de briga. A minha casa é um centro de briga. A minha casa é um lugar nervoso, é um lugar de desentendimento, é um lugar de desamor, é um lugar de desarmonia. Deus está falando que em você, a sua casa será abençoada. Agora tem uma coisa, Deus falou para Abraão, e Deus deu uma ordem para ele,
para que ele se movimentasse, para que os outros fossem abençoados, e aí não seria somente a sua família de sangue, mas seriam todas as famílias da terra. A ordem foi: sai da tua terra. Contextualizando estas palavras para esta noite, para os pais, para as mães, para os filhos que estão aqui presentes, a ordem é: sai da sua zona de conforto, porque por seu intermédio a sua família será abençoada. Você é o meio pelo qual Deus quer abençoar pessoas, especialmente as pessoas mais próximas a você, porque por seu intermédio a sua família pode ser mudada. A história do presente e do futuro da sua família pode ser mudada. Você é o meio, pode ser um vaso de barro, pode ser um vaso frágil, mas Deus faz desse vaso frágil um canal de bênçãos. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Dentro de Abraão, porque Deus disse: em ti, dentro de você, existe algo que vai abençoar todas as famílias da terra. Aquela semente da qual nasceu o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero lhe dizer nesta noite que o que está dentro de você faz com que a sua família seja abençoada. A Bíblia diz que a mulher santifica o marido e os filhos. Onde estão as mulheres que vão santificar os seus maridos e os seus filhos? Glória a Deus! Deus diz textualmente, não está escrito aqui que é o marido que vai santificar a mulher e os filhos. Agora está escrito que a mulher que tem marido que não obedece à palavra, ela vai santificar o marido e vai santificar os filhos. Glória a Deus! O que está dentro de você pode santificar e abençoar a sua família. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, ele diz que nós temos dentro de nós um potencial representado por uma semente incorruptível, uma semente permanente, uma semente que não dorme. Glória a Deus, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus já está dentro de você. E o que a palavra nos diz nesta noite? A primeira coisa é que nós andemos como sábios na sabedoria de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 15. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios. Mais cedo, irmãos, no contexto desta mesma palavra, no versículo 2, Efésios 5, 2, o apóstolo diz: e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. A seguir, irmãos, o apóstolo traça uma linha divisória entre o fruto da luz e as obras das trevas. É uma série de instruções sobre o modo como os crentes devem conduzir as suas vidas. E ele se concentra em alguns pontos. Primeiro, na sabedoria da fala. Segundo, na pureza sexual. Terceiro, em associações com pessoas certas ou com pessoas erradas. E, por fim, em uma vida de gratidão. Nós vamos ler esses textos. Efésios capítulo 5, versículo 3. Em diante. Que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém a santos. Versículo 4. Não usem linguagem grosseira. Amém, irmãos? Ah, mas isso é espiritual? Claro que é.
é super espiritual. Seja educado. Não usem linguagem grosseira. Não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Versículo 5. Fique sabendo disto: nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Versículo 6. Não se deixem enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa destas coisas. Para quem Paulo estava escrevendo isto? Para os santos e fiéis em Cristo Jesus. Não era para os feiticeiros de Éfeso, para os agnósticos e os ateus. Era para os santos e santas fiéis em Cristo Jesus. Versículo 7. Não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E não sejam cúmplices, não se associem nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las. Paulo está falando: não seja omisso. Paulo está falando: alguém falou uma obra das trevas, reprove na hora. Ah, mas vai perder a amizade. É melhor perder a amizade do que ser reprovado e ser classificado como cúmplice nas obras infrutíferas de alguém. Pois aquilo, versículo 12, que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas estas coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. E aí o apóstolo São Paulo cita o profeta Isaías, versículo 14. Por isso é que se diz: desperte, você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. São duas escrituras de Isaías capítulo 51, versículo 17, que diz: desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que bebestes da mão do Senhor o cálice do seu furor, bebeste e sorveste os sedimentos do cálice do atordoamento. Isaías capítulo 52, versículo 1, diz: desperte, desperte, ó Sião, vista-se de força, vista as suas roupas de esplendor, ó Jerusalém, cidade santa. Os incircuncisos e os impuros não tornarão a entrar em você. Sacuda para longe a sua poeira, levante-se, sente-se entronizada, ó Jerusalém, livre-se das correntes em seu pescoço, ó cidade cativa de Sião. O profeta estava falando esta palavra para a cidade de Jerusalém, mas hoje Deus está dizendo para mim e para você: levante-se, vista roupas santas, sacuda para longe a sua poeira, levante-se, sente-se entronizada, livre-se das correntes em seu pescoço, ó cidade cativa de Sião. Eu gostaria, irmãos, de ir ao Antigo Testamento em um texto onde a justiça e a misericórdia se encontram para orientar o nosso viver. Esse texto está em Êxodo, capítulo 23, versículo 1 a 4. Versículo 1. Não espalhe notícias
falsas. Eu acho que tem algumas pessoas que você precisa cancelar. Eu não sei como que fala no Facebook, que eu praticamente não uso o Facebook. Excluir, deletar, bloquear, para que na sua página não ostentem notícias falsas. Amém? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Tem coisas que não adianta a pessoa ficar pedindo oração, fazer jejum e tal. O que precisa é bloquear a página no Facebook. Ah, como é que eu posso ser curada? Como é que eu posso ser abençoada? Não precisa receber unção, não precisa nada. Só bloqueie a sua página no Facebook e você será abençoado. Não espalhe notícias falsas. E não entre em acordo com o ímpio para ser testemunha maldosa. Ah, mas é a maioria. A Bíblia está falando. Não siga a multidão para fazer o mal. E num processo não deponha com a maioria para torcer a justiça. Nem seja parcial, nem mesmo com o pobre nas suas demandas. Se você encontrar desgarrado o boi ou jumento do seu inimigo, leve-o sem falta de volta para ele. Se você vir prostrado debaixo da sua carga, o jumento daquele que odeia você, não o abandone, mas ajude o dono a erguer o animal. O apóstolo Paulo, que havia estudado tudo isso minuciosamente, ele escreve então em Efésios capítulo 5 e versículo 15. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios. Os crentes, irmãos, devem ser pessoas que andam com cuidado, devem ser pessoas discretas, devem ser pessoas observadoras. A Bíblia diz que devem andar na sabedoria como filhos da luz e não como tolos. E quando nós, vez ou outra, nos encontramos com aqueles que andam segundo a vaidade das suas mentes, segundo os critérios e os valores que o mundo estabeleceu para a felicidade, que são valores contaminados pelo pecado, porque eles estão fundados na concupiscência dos olhos, na concupiscência da carne e na soberba da vida. Nós nos tornamos como que adormecidos, e a Bíblia não diz apenas dormindo, mas dormindo dentre os mortos. Mas a palavra do Senhor para nós nesta noite é para que nós nos levantemos dentre os mortos, assim como Cristo ressuscitou dos mortos, para que nós estejamos vivos em Cristo, andando na luz do Senhor. Por isso é que se diz, Efésios 5,14, desperte, você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. E a partir do versículo 18, irmãos, em contraste com uma vida tola, indecente, o apóstolo Paulo apresenta um modo de viver sábio. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixe-se encher do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o primeiro ponto, irmãos, para que nós vivamos de forma inteligente, é que nós andemos como sábios na sabedoria de Deus. O segundo ponto, para que nós vivamos de forma inteligente, é que nós caminhemos aproveitando bem o tempo. Efésios capítulo 5, versículo 16, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. O apóstolo está argumentando, ele está sustentando que os dias são maus. Ele não está dizendo que os dias serão maus,
que os dias vão se tornar maus, mas ele está dizendo que os dias são maus agora. Então a recomendação da palavra de Deus é que nós andemos como sábios e não como tolos, aproveitando bem o tempo, aproveitando todas as oportunidades, porque os dias são maus em todos os aspectos. Então a ideia é: identifique todas as oportunidades e aproveite essas oportunidades. Como dissemos, a palavra de Deus diz que o tempo e a oportunidade pertencem a todos. O tempo e a oportunidade são bênçãos dadas por Deus. E esse tempo e essa oportunidade podem ser desperdiçados, podem ser perdidos, quando não forem usados com sabedoria para realizar a vontade do Senhor. Há uma advertência similar para Paulo, que foi dada aos crentes em Colossos, como aquilo que ele escreveu para os Efésios, ele escreveu para os Colossenses, capítulo 4, versículos 5 e 6, dizendo: andai com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais responder para que saibais como vos convém responder a cada um. O apóstolo Pedro também escreveu na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 15: antes santificai ao Senhor em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, meus amados irmãos, a orientação é para que nós aproveitemos todas as oportunidades para servir a Deus e para servir uns aos outros, porque os dias são maus em todos os aspectos. E o dia de hoje é o tempo, é o momento que nós temos para usá-lo com sabedoria para a glória de Deus e para que nós sirvamos os outros. O tempo, irmãos, é uma grande bênção e ele não pode ser perdido, ele não pode ser mal gasto. Agora, quando ele não é usado com sabedoria, quando ele não é usado para cumprimento da vontade de Deus, ou porque a pessoa não gostou da vontade de Deus para ela, ou porque a pessoa não conhece a vontade de Deus para ela ainda, esse tempo tão precioso, ele poderá ser perdido, ele poderá ser mal gasto. Agora, uma vez perdido, ele se vai para sempre. O tempo perdido não pode ser recuperado. As oportunidades perdidas não podem ser recuperadas. Assim como eu acredito que muitos de nós, muitos de vocês, desejam tempos desperdiçados que já passaram. Deus pode dar oportunidade, Deus pode dar outra oportunidade, porém, o tempo perdido não pode ser recuperado. Eu trouxe algumas perguntas para nós enfrentarmos. A primeira foi feita por Tiago no capítulo 4 e versículo 14. E ele disse: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Davi também perguntou no Salmo 39, versículo 4, Senhor, dá-me a conhecer o meu fim, e qual é a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Versículo 5, deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos, a tua presença, o prazo da minha vida é nada, na verdade todo ser humano, por mais firme que esteja, é pura vaidade.
Moisés escreveu no Salmo 90, versículo 12: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Queridos irmãos, a realidade é que nós temos pouco tempo de vida quando comparado com a eternidade. E uma vez perdido o tempo, ele se vai para sempre. Então, o que a Bíblia está dizendo é: ande com cuidado, observe, capture as oportunidades. E como Paulo diz em Gálatas capítulo 6, versículo 9, e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então, este é o segundo ponto, para viver de forma inteligente. O primeiro é que nós andemos como sábios na sabedoria de Deus. E o segundo, que nós caminhemos aproveitando bem o tempo. E por fim, em terceiro lugar, o apóstolo aponta mais um comportamento para que nós vivamos de forma inteligente. É que procuremos compreender qual é a vontade do Senhor. Versículo 17, por esta razão, não sejais insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E aqui, nós abordamos o título desta série e desta mensagem: vivendo de forma inteligente. Porque é impossível, irmãos, viver de forma inteligente, não sabendo qual é a vontade do Senhor para a nossa vida. Muitos sabem que existe uma vontade de Deus, porém, não conhecem o conteúdo da vontade de Deus para a sua vida. Eis a razão, porque muitos procuram por felicidade em conceitos que não estão de acordo com a palavra de Deus, em conceitos, pior ainda, que estão na contramão, em contrastes com a natureza divina e com a mente de Cristo. E ao dizer aqui, não sejais insensatos, em outras palavras não seja tolo no emprego do seu tempo e na sua maneira de viver. Esforce-se para entender qual é a vontade do Senhor. Procure entender o projeto de Deus para a sua vida. Qual é, Senhor, o plano que tens para a minha vida? O Espírito Santo vai te revelar. Ninguém ficará confundido. Nós precisamos entender isso, irmãos. Agora, quando nós alinhamos a nossa vida à vontade de Deus, os céus se abrem. Deus manda anjos que lutam a nosso favor. Quando você tem uma aliança com Deus, e quando você está no centro da vontade de Deus, a aliança de Deus com você se torna uma realidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós precisamos saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. E eu encerro, irmãos, com um versículo no Salmo 143, versículo 10. Mesmo Davi sendo um homem segundo o coração de Deus, ele se coloca diante de Deus e ele ora: Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu bom espírito me guie por terreno plano. Essa deve ser, meus amados irmãos, a nossa disposição mental, emocional. Essa deve ser a nossa oração: Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus.
que o teu bom Espírito, o Espírito Santo, me guie por terreno plano. Amém. Senhor, segundo a tua graça, eu entreguei, Senhor, esta palavra aos teus servos e servas, santos e santas e fiéis em Cristo Jesus. Trazemos, Senhor, em nosso DNA a marca de Cristo, porque nós fomos feitos novas criaturas quando aceitamos a fé em Cristo Jesus e nascemos da água e do Espírito. Certamente dentro de nós reside a tua palavra, reside o teu poder, reside a virtude do Espírito Santo. Porém, Senhor, enfrentamos esta luta contínua, esta oposição que é feita pela carne. E em apoio à carne, nós enfrentamos também o mundo e enfrentamos também as hostes do maligno. Esses espíritos ferozes, enganadores, sedutores, traiçoeiros. Mas nessa noite nós nos colocamos no altar de Deus, empunhando a palavra de Deus, a fé, a oração, o poder que há no nome de Jesus, o poder que há no sangue de Jesus, para declarar libertações, prisões destruídas, homens e mulheres livres, livres, livres para adorar, livres para servir, livres para servir a Deus, livres para servir a família da fé, livres para servir o próximo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja abençoado, seja abençoada, você e a sua casa, abençoados, livres para realizar o projeto de Deus.